A nossa breve palavra introdutória, começamos aqui no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo, capítulo 32. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são conhecidos como o Pentateuco e também como os livros da lei. Os 5 livros foram escritos por Moisés. E nós vamos ler o segundo livro, que é o livro de Êxodo, no capítulo 32. Essa breve palavra introdutória tem como título Alma Cansada. Êxodo 32, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. No capítulo seguinte, o capítulo 33, nós também vamos ler aqui 2 versículos, o 13 e o 14. Êxodo 33, o verso 13 e o verso 14. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E por último, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 11, agora nós vamos para o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo a narrativa de Mateus, e nós vamos ler aqui no capítulo 11. Mateus 11, verso 28. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até aqui. Quando nós falamos sobre alma cansada, tomamos como exemplo 2 passagens distintas no livro de Êxodo, em que o personagem principal é o líder Moisés. Na primeira passagem, Moisés está diante do juízo de Deus para o povo de Israel. Ele passou 40 dias no monte, recebendo do Senhor as tábuas da lei, mas enquanto ele lá estava, o povo aqui embaixo se rebelou e fizeram com que Arão, que ficou na custódia do povo, na tutela do povo, fizeram com que ele forjasse um bezerro de ouro feito ali no fogo. E eles então se rebelaram contra o Senhor. Começaram até a louvar aquele bezerro, dizendo que tinha sido o bezerro que os havia tirado ali da terra do Egito. E nos versículos que lemos aqui no capítulo 32, versos 9 e 10, é o momento em que Deus está anunciando a Moisés de que ele faria juízo com o povo, até a disposição de Deus de destruir todo o povo, acabar com todos, e daquele deserto fazer uma nova nação ao qual Moisés poderia ser líder.
E Moisés, então, diante desse conflito, diante dessa situação, ele intercede a Deus pelo povo. Ele intercede ao Senhor para que ele tenha misericórdia, tenha compaixão do povo de Israel e não destrua a todos, mas que faça juízo somente com aqueles que haviam se rebelado, pedindo para que fosse feito aquele bezerro de ouro. E aqui nós vamos ver o enfado, o cansaço que Moisés estava sofrendo por causa do pecado do povo. No outro texto que nós lemos, no capítulo 33, nós vamos ver aqui, mais uma vez, Moisés conversando com Deus e pedindo a presença de Deus, pedindo a revelação de Deus, porque Moisés estava preocupado que naquela jornada pelo deserto, eles não fossem sozinhos, o povo de Israel não andasse sozinho pelo deserto. E o Senhor Deus então faz uma promessa para Moisés de que ele estaria presente. A minha presença vai no meio de vós. E você, Moisés, vai descansar. É interessante Deus dizer para Moisés: você vai descansar, revelando um estado emocional, um estado de estresse que Moisés estava vivendo. Podemos dizer que era uma alma cansada, uma alma que estava cercada de problemas, cercada de aflições, cercada de preocupações. Mas a promessa de Deus para Moisés é que a presença dele estaria no meio do povo, e com isso Moisés poderia descansar. Nesta noite, nós chegamos à casa de Deus com o propósito de oferecer culto ao Senhor. Mas é bem verdade, se pararmos e começarmos a ouvir os irmãos, nós vamos perceber que há muita aflição, há muitas preocupações, existem muitas coisas que estão tirando o sossego, tirando o sono, tirando a paz. Preocupação com família, preocupação com a parte financeira, material, que hoje, infelizmente, o nosso país passa por uma crise muito grande, que tem afetado muitas famílias. Então, se nós pararmos para ouvir, cada um de per si tem algo para dizer: minha alma está cansada. Cansada por causa dos pecados. Mas quais pecados? Nós sofremos, infelizmente, uma consequência do pecado original cometido por Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Uma consequência que passou para toda a criação de Deus. A Bíblia chega a dizer que o mundo jaz no maligno. A Bíblia chega a dizer que o Deus desse século, um Deus com letra minúscula, se referindo ao diabo. Então, realmente, nós vivemos dias de combates, de enfrentamentos, que realmente têm trazido preocupação e, muitas vezes, um cansaço para a nossa alma. No segundo texto, com relação à presença de Deus, muitos vêm à casa do Senhor e quando aqui declaramos a presença do Senhor Jesus, muitos agem indiferentes quanto a esta realidade. Muitos agem como se fosse apenas uma citação da Bíblia Sagrada, mas muito pelo contrário, a presença do Senhor Jesus é real em nosso meio.
A presença do Senhor Jesus é sentida por nós neste lugar. A presença do Senhor é notória quando cumprimentamos o nosso irmão com a paz do Senhor, quando dobramos os nossos joelhos para orar, quando abrimos os nossos lábios para louvar a Deus. A presença do Senhor é sentida em nosso meio. Ele está aqui, está em nosso meio, está sobre todos nós, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, que nós lemos, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante essas palavras do Senhor Jesus. Que garantia maravilhosa ela nos dá. Que prazer, que conforto, que proteção, que carinho vem da parte do Senhor, nos dando a certeza de que Ele vai nos aliviar. Veja bem o convite para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, convite para aqueles que ainda estão procrastinando a decisão mais importante de suas vidas, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Mas nesta noite, esse convite também se estende a nós, que já estamos aqui servindo ao Senhor. Vinde a mim. Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo oprimido? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meu irmão, nós temos aqui um remédio eficiente nesta noite que vai trazer alívio para a sua vida. Meu irmão, nesta noite nós temos um remédio eficiente aqui. E ele pode aliviar tudo que está oprimindo e cansando a sua alma. Nesta noite, neste ambiente aqui, de aparência simples, de pessoas simples, está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está dizendo: vinde a mim, confie em mim, deposite em meus pés aquilo que está preocupando você, angustiando você, aquilo que está fazendo com que a sua alma fique cansada. O remédio está neste lugar. E nós todos podemos tomar desse remédio nesta noite e nos sentirmos renovados na presença do Senhor. Que a sua alma não se sinta cansada, mas se sinta feliz na presença do Senhor. A Bíblia nos fala que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Até a tristeza ela salta, ela exulta, porque ela está diante do Senhor Todo-Poderoso. E nesta noite não vai ser diferente. Nós vamos ter um culto muito abençoado. Nós vamos ter um culto na presença do Senhor. E desde agora, nossos lábios estão abertos para louvar e adorar a Deus. E o nosso coração aberto para receber a sua santa palavra. Que ninguém saia daqui cansado, mas saia nesta noite aliviado pelo remédio eficaz que é o Senhor Jesus Cristo. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o
Aleluia. Então o sonho se alterou, não mais um som feliz. Ouvia das hosanas, dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E do alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, cantai a Santa Grei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Hosana nas alturas, Hosana ao vosso Rei. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Deus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero.
graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de meditar com a igreja o texto que está em Mateus capítulo 12, apenas o verso 42. Mateus 12, 42. Título da nossa mensagem: A excelência da sua grandeza, falando do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Vamos orar? Senhor, que a Tua graça continue sobre nós, que Teu Santo Espírito possa nos direcionar para extrairmos o conteúdo desta mensagem. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos repetir a frase B desse verso 42. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Mais uma vez, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Esse eis está aqui nessa noite. Aleluia! É o Senhor Jesus Cristo. O pano de fundo desse texto nos diz, no verso 38, que alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra e queriam que o Senhor fizesse uma espécie de um sinal. Fizesse talvez um milagre, fizesse um show. E o Senhor Jesus Cristo não veio para isso. E o Senhor disse bem claramente para aqueles opositores, escribas e dos fariseus: olha, vocês pedem um sinal, mas vocês vão ter 2 sinais. E ele falou de Jonas, falando da narrativa literal, histórica de Jonas. Jonas não é uma história fictícia, mas é uma realidade. Falando que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe, o Senhor também ficaria 3 noites e 3 dias no ventre da terra. E o Senhor, Ele utiliza de um outro personagem que é a Rainha do Sul. Quem é essa Rainha do Sul? É a Rainha de Sabá, uma personagem de um império que nós não conhecemos muito detalhes, mas que veio lá do norte da África, e nós encontramos bastante referência a respeito dessa figura, dessa mulher, dessa rainha, em 1º livro dos reis, dos reis de Israel, no seu capítulo 4 e no seu capítulo 10, especialmente falando dessa mulher que foi visitar Salomão. E o Senhor Jesus faz uma comparação com Salomão. E também nesse contexto aqui, uma palavra que nos chama a atenção é a palavra juízo. Quando o Senhor diz que ela se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará. E o Senhor acrescenta: ela veio lá dos confins da terra, ela andou tanto, e dizendo para aqueles escribas e fariseus: olha, vocês estavam tão perto de mim, mas vocês não reconheceram quem eu sou. Isso nos fala da grandeza do Senhor Jesus Cristo. Existe uma palavra que o Senhor disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai conhece o Filho. De maneiras que podemos deduzir que o nosso conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo, por mais nesta vida que possamos buscar este conhecimento,
esse conhecimento ele tem um limite. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores expositores do Evangelho, ele pôde dizer: aprove a mim Deus revelar o seu Filho. Em Filipenses capítulo 3, verso 8, ele diz assim: mas para mim eu considero todas as coisas como perdas. E ele usa uma palavra assim mais profunda, como esterco, para poder ganhar a sublimidade de conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E aqui diz: eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ele está do seu lado. Você tem o conhecido? De maneiras que a excelência, a grandeza que podemos ter nesta vida é conhecer a Cristo. Podemos saber que existe um limite, mas essa medida, ela vai ser suficiente para a nossa salvação e para o processo que Deus vai realizar nas nossas vidas. Para que busquemos cada vez mais o Senhor, que Ele disse: buscar-me-eis e me achareis. De que maneira? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a atitude que devemos ter para buscar este conhecimento. E fazendo um paralelo com a figura que o Senhor utilizou de Salomão, ele tinha um domínio enorme. O seu domínio foi um domínio supremo. Foi o maior rei de Israel. A história nos fala que Davi, que foi o seu pai, entregou o reino para o seu filho, seu sucessor, que foi Salomão. Davi, um homem guerreiro. E Salomão, então, ele estendeu os limites de Israel até o rio Tigre, até o rio Eufrates, diz a palavra do Senhor. E na parte do sul, ele estendeu até próximo do Egito. Foi um rei que tinha este grande domínio. Houve paz no seu reinado. E esse domínio mostrava uma soberania de Salomão, seu reinado. Ele era sustentado pelas 12 tribos de Israel. Cada mês uma tribo contribuía com os seus tributos, com os seus pagamentos, para manter a corte de Salomão. E assim nós podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele também tem um domínio, queiramos ou não, Ele tem um domínio sobre todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! E esse domínio, ele está estabelecido principalmente sobre a sua igreja, que somos nós. Pare um pouco para imaginar quantas igrejas existem na face da terra em que dobram os seus joelhos diariamente e reconhecem a soberania do Senhor Jesus Cristo. Já imaginaram? Quantos povos, quantas nações adoram o Senhor Jesus Cristo como o Rei soberano? No livro aos Hebreus, no capítulo 11, nós podemos ler um texto importante que eu faço questão para a nossa meditação, que está Hebreus 1, verso 8, diz assim: mas do Filho diz, o Deus
o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus por isso. O teu reino subsiste por séculos dos séculos. O Senhor reina. Ele tem um domínio supremo. Nada pode abalar. E a história nos mostra, especialmente no livro de Daniel, quando Daniel estava lá na corte de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve aquele sonho de uma grande estátua. Os seus magos não puderam interpretar aquele sonho, o porquê daquela estátua. E Daniel, movido pelo Espírito de Deus, ele fez a interpretação. E ali nós temos o relato do ocorrido na história, mostrando a cabeça que era representada pelo Império Babilônico. Depois veio o Império Medo-Persa, e depois o Império Grego, e depois o Império Romano, que era representada pelas pernas. E vinha uma pedra contra aquela estátua, e atingia aquela estátua e desfazia aquela estátua em pó. E aquela pedra que vinha era a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a excelência da grandeza do Senhor Jesus Cristo na história, fazendo este paralelo com aquele que disse: eis aqui quem é mais do que Salomão, aleluia. E nós vemos também outro aspecto que poderíamos estarmos abordando nesta oportunidade. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Reis capítulo 4, o quanto Salomão ele tinha a sua mesa farta. Vamos observar, para aqueles que não têm muita particularidade com a história do povo de Deus, abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 4, e vamos ver o que Salomão tinha em sua mesa. Diz assim, 1 Reis, primeiro livro dos reis, não primeira, é primeiro. Parece que ele está aqui do meu lado. Quando é Novo Testamento é primeira, quando é Antigo Testamento é primeiro, masculino. Diz aqui, 1 Reis 4, verso 22. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses, e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Você já imaginou isso aqui que nós estamos lendo, nesses 2 versículos especialmente? Era a provisão da mesa de Salomão. Pergunto, alguém come dessa maneira? Existia o quê? Uma fartura abundante na mesa de Salomão. Era uma mesa farta e todos os dias se fazia esse tipo de refeições. Eu pergunto, e a mesa do Senhor, como ela é? Em João capítulo 6, o Senhor faz a multiplicação dos pães. E ele diz lá, eu sou o pão da vida.
E ele, quando foi tentado pelo tentador, depois do seu batismo, em Mateus capítulo 4, ele pôde dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda a palavra que desce da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Prezado convidado, você deve estar sentindo fome espiritual neste mundo. É impossível você não sentir fome. Você pode estar abastecido fisicamente falando, com o seu arroz, o seu feijão, a sua carne diária, mas você sente fome e somente Jesus pode satisfazer a sua fome. O Senhor, Ele tem uma mesa farta para satisfazer a sua necessidade de justiça. Ele pôde dizer no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Quantos nessa noite pode dizer com bastante convicção: eu estou me fartando no Senhor Jesus Cristo? Aleluia. O Senhor Jesus Cristo é o meu bom bocado de cada dia. Graças a Deus, porque o Senhor tem dado este alimento espiritual que tem satisfazido o meu ser interior. É inconcebível, e nós ouvimos isso sempre, que pessoas estão com falta de alimento espiritual. Olhemos para a mesa de Salomão. A descrição da mesa de Salomão é de uma abastância que nós não temos nem uma imaginação. Para nós comprarmos ali uma peça de carne, como fazemos na nossa confraternização, ali os irmãos trabalham para umas 200, 300 pessoas, já é um trabalho hérculo. Imagina essa quantidade de alimentos e essa quantidade de pessoas para consumir esse alimento. Agora, no sentido espiritual, o Senhor alimenta toda a terra, aleluia. O Senhor tem fartura para todas as pessoas que estão sentindo esta fome, esta necessidade. Então nós vemos essa grandeza da mesa do Senhor que é oferecida para nós, a fartura da mesa que o Senhor nos oferece. Não podemos ficarmos raquíticos espiritualmente falando. Não podemos estarmos sofrendo dessa fome espiritual, porque o Senhor, Ele está aqui para satisfazer. A sua mesa é colocada para que você coma e você possa estar sendo fortalecido pelo poder do alto que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis aqui alguém que é mais do que Salomão, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. E uma outra característica que podemos observar foi a glória de Salomão. Se compararmos com os grandes personagens que já passaram por este mundo, quem nós poderíamos fazer uma comparação com o Senhor Jesus Cristo? E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma comparação da sua pessoa com Salomão. Vamos ver na parte do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, o que o Senhor fala da maneira prática, porque o capítulo 5 são ensinos, e o capítulo 6 em diante são aplicações que devemos fazer para as nossas vidas. E o Senhor diz no capítulo 6 de Mateus, verso 28 e 29: E quanto ao vestiário,
Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a revelação plena de Deus. A glória do Senhor Jesus Cristo a glória de Deus está revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se queremos conhecer a glória de Deus, da qual já ouvimos nessa noite, no mesmo texto de Êxodo capítulo 32, Moisés pediu para Deus: mostra-me a tua glória. E ali o Senhor colocou Moisés entre duas pedras grandes, duas fendas, e o Senhor passou de costa por Moisés, porque a glória do Senhor é algo que o ser humano não pode contemplar. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo, falando sobre esta glória, ele diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? Na face de Jesus Cristo. Então, Ele é, o Senhor Jesus, a expressão da glória de Deus. Da mesma maneira que Salomão, como já foi dito aqui no Sermão do Monte, Salomão, ele tinha a sua glória. E a sua glória não poderia estar na sua riqueza, poderia estar no seu grande reino, mas a glória de Salomão, ela estava na sua sabedoria. Deus, quando Salomão, no início do seu reinado, Deus se apresentou para ele, e ele permitiu que Salomão fizesse um pedido. Salomão não pediu riquezas, não pediu glória, mas Salomão pediu sabedoria para administrar aquele grande povo de Israel. E Deus se contentou deste pedido, que deu a ele muito mais: glória, poder, nações. E a sabedoria de Salomão era uma sabedoria que fez com que a rainha de Sabá pudesse visitá-lo. Está em 1 Reis capítulo 10. E quando aquela mulher viu todo aquele alinhamento da corte de Salomão, como procedia os seus serviçais, como eles se apresentavam, a organização, ela pôde dizer: olha, não me contaram nem uma porcentagem mínima do que eu vi aqui. É muito mais. E Salomão, ele tinha essa sabedoria veja comigo em 1 Reis, capítulo 4, a sabedoria de Salomão, como ele fez os provérbios, como ele fez os cânticos. Diz aqui, 1 Reis capítulo 4, verso 32, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005, maestro. 1.005, olha quanto cântico. Também falou das árvores,
desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aqui estava a glória de Salomão. Era uma sabedoria que nós podemos dizer uma sabedoria poética. Agora, e a sabedoria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é ela? Aqui está dizendo que ela é maior do que a de Salomão. Então, nós podemos ver nas particularidades das nossas vidas, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós estamos no caminho de Deus, logo, conclusão, todas as coisas. Essas todas as coisas, meus irmãos, muitas das vezes parecem coisas difíceis de nós encararmos. Mas como isso aconteceu na minha vida, a palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, o que o apóstolo Paulo vai falar no seu verso 17. 2 Coríntios 4, 17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muitas das vezes estamos sentindo coisas difíceis que ocorrem nas nossas vidas, mas devemos entender que a sobreexcelência, a sabedoria de Deus, de Jesus Cristo, está controlando todo o nosso ser. E dessa maneira, essa sabedoria é uma sabedoria prática, é uma sabedoria do dia a dia. Sem nós percebermos, nós, como filhos de Deus, estamos debaixo dessa sabedoria. Não é para falar provérbios, não é para dar nome às árvores, não é para dar nome aos répteis e aos peixes, mas a sabedoria do Senhor Jesus Cristo é uma sabedoria prática, que acontece no nosso dia a dia e que nós, quando percebemos isso, só podemos levantar as mãos para os céus e agradecer: Senhor! E essa sabedoria, para concluir, é uma sabedoria que é movida por amor. Nós encontramos em 1 Reis capítulo 3, Salomão demonstrando a sabedoria com essa virtude que ele tinha. No episódio de duas mulheres prostitutas, ambas tiveram filhos praticamente na mesma época, e elas moravam juntas, e à noite, uma dormiu sobre o seu filho, e o seu filho veio a falecer. E aquela mulher, vendo que o seu filho estava morto, foi lá, pegou o bebê da outra, colocou no seu seio, e colocou no seio da outra mulher aquele bebê morto. Quando despertaram, a mulher que estava com seu bebê morto reconheceu que aquele bebê não era seu, era da sua companheira. E aquilo criou um embaraço entre as duas. E as duas foram levadas para Salomão decidir de quem era a mãe. E Salomão foi um menino que foi amado por sua mãe, Betseba. Ele tinha aquela conotação do amor de uma mãe. Então, na sua sabedoria, ele fez uma decisão: peguem uma espada
vamos cortar este menino no meio, vamos dar uma parte para uma mãe e outra parte para outra. Quando iriam cortar o menino, a mãe verdadeira bradou: não! Não faça isso com a criança. Dá a essa outra mulher, essa criança, esse bebê. E aquela mulher, a outra mulher falou: é melhor realmente que este menino, ele seja feito assim, seja cortado, seja dividido, que fique uma parte comigo e outra parte com esta mulher. E Salomão, vendo a atitude da verdadeira mãe, entregou a criança à verdadeira mãe. E assim, essa sabedoria que inspirou a Salomão é a mesma sabedoria que inspira o Senhor Jesus para as nossas vidas. Muitas das vezes, nós passamos por circunstâncias em que parece que a espada do Senhor está sobre as nossas vidas. E nós, às vezes, questionamos, bradamos contra isso, mas se a espada, se o sofrimento está sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele é amoroso e Ele vai dar uma solução amorosa para a nossa causa, para a nossa vida. Por isso, a nossa atitude deve ser uma atitude de alegria, uma atitude de contentamento, porque nós sabemos que o Senhor, Ele tem uma compreensão que é sempre renovada por cada filho seu. Então, meus irmãos, meus amigos, está aqui quem é mais do que Salomão. Quem é maior do que Salomão? É o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, se tem alguma pessoa que ainda não abriu o seu coração inteiramente para o Senhor Jesus Cristo, possa abrir o seu coração e desejar essa excelente sabedoria, este conhecimento que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Ele não quer mostrar nenhum sinal milagroso, mas Ele quer que você compreenda que está aqui quem é maior do que Jonas, quem é maior do que Salomão, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que você possa desejar essa sabedoria do alto, essa sabedoria espiritual. O apóstolo Tiago, ele diz no capítulo 1, verso 17 do seu livro: toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes para nós. É o Senhor que dá-nos essa compreensão, este conhecimento, essa excelência da grandeza de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Não existe maior privilégio neste mundo do que conhecer o Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, não entregou a sua vida, levante a sua mão. Nós gostaríamos de orar pela sua vida, suplicando que o Espírito Santo de Deus possa atuar no seu coração, atuar de uma maneira toda especial, para que você também conheça o Senhor Jesus Cristo, não o Senhor simplesmente religioso, o Senhor histórico, mas um Senhor que veio aqui neste mundo, se encarnou, tomou a forma humana, foi o nosso substituto e entregou a sua vida lá na cruz do Calvário,
para que os nossos pecados pudessem ser cancelados e assim a nossa justificação diante do Senhor pudesse haver numa paz que excede a todo entendimento que somente o Senhor pode dar. Quero orar com você, meu irmão, para que você prossiga numa medida muito maior do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a isso? A procurar se alimentar do pão da vida, para que você seja sempre abastecido nos seus celeiros, com um mantimento saudável, com um mantimento puro, com um mantimento simples, que é a verdadeira palavra do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, que os celeiros dos teus servos sejam abastecidos com o verdadeiro alimento, o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Que não haja ninguém com falta de alimento espiritual, mas que haja, Senhor, um vigor físico, um vigor espiritual, um vigor para realizar a Tua obra, um vigor para Te adorar, um vigor para estar na Tua casa de oração, um vigor para caminhar neste mundo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém e graças a Deus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.